Rome's power and glory have branded themselves on the Western imagination forever. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas dos momentos na história da humanidade ou do planeta em que tudo mudou da noite para o dia. It goes well beyond what was needed in order to declare independence. It establishes a philosophical basis for a civil democracy. Número 20. O surto de Covid-19. Cases are now accelerating rapidly. 335 people have died from coronavirus. That's 6 times more than last week. No outono de 2019, começaram a surgir rumores nos Estados Unidos e na Europa sobre um novo vírus na China, parecido com a gripe. Ninguém imaginava o que viria depois. No início de 2020, a Covid-19 se espalhou pelo mundo, causando lockdowns, economias em crise e mudanças na rotina das pessoas. In a further effort to contain the spread of the virus, the government also increased testing capacity. Germany didn't want to make the same mistakes as France or Italy. Empresas fecharam, milhões perderam seus empregos e as cadeias de suprimentos falharam. Pior foi o sofrimento humano. A pandemia tirou a vida de pelo menos 7 milhões mundialmente, com alguns citando 15 milhões de mortes. O impacto psicológico também foi profundo. Medo, isolamento e incerteza cobraram um alto preço na saúde mental. O mundo mudou para sempre e o vírus mudou a forma como as pessoas trabalham, se relacionam e encaram a saúde pública. Don't delude yourself into thinking only the old will die or will get it. They're all ages. Número 19. Newton publica Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. What makes this copy of the Principia unique is the handwritten notes of the famous scientist himself, as well as the notes of other scholars Newton shared the book with. Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural de Isaac Newton representa um dos maiores avanços na história do conhecimento humano. A publicação é a base da mecânica clássica. Newton revolucionou a ciência, quase inventando a física moderna, ao introduzir as leis do movimento e da gravitação universal. Pela primeira vez, tínhamos uma estrutura matemática abrangente para descrever o mundo natural. He discovered differential calculus, universal theory of gravitation, and also the heterogeneity of light. O trabalho de Newton unificou os céus e a terra sob as mesmas leis. Ele conseguiu explicar o movimento dos planetas, as marés e o comportamento dos objetos físicos na Terra. Isso impulsionou séculos de investigação científica em busca do conhecimento. De engenharia à exploração espacial, o seu impacto pode ser encontrado em todo lugar, até mesmo além da ciência. Newton defendeu o empirismo baseado em evidências, influenciando desde a filosofia até as finanças. 1687. Do you know how many of these still exist? Couple of hundred, maybe. Número 18. O Tratado de Versalhes. The Great War started 1,797 days ago. In a few hours, it will be over. The Treaty of Versailles will be signed. O século XX foi o primeiro que, desde o início, viu a ascensão das relações internacionais globalizadas. O Tratado de Versalhes encerrou a Primeira Guerra Mundial, remodelando completamente a ordem mundial. Esse único documento teria impactos profundos pelos próximos 100 anos. O tratado desmantelou impérios inteiros, redesenhando fronteiras na Europa e no Oriente Médio. Impôs severas reparações à Alemanha, levando a décadas de dificuldades econômicas e instabilidade política. Desesperados, o ressentimento virou raiva e intolerância, e muitos buscaram refúgio no autoritarismo de Adolf Hitler. On the 30th of January 1933, Hitler became the head of the government. His aim: establish a pan-German racial state and abolish the unjust diktat. Embora tenha sido criado para garantir a paz, o Tratado de Versalhes acabou levando a uma Segunda Guerra Mundial ainda mais devastadora. Seu impacto duradouro mudou profundamente a política global, influenciando o século XXI. It would take another world war, another 40 million dead, for the world to start to learn how to make peace. Número 17. A Revolução Neolítica. Agriculture provided us with a surplus of grains, vegetables, and livestock. And the population of the planet went from 5 million people 10,000 years ago to more than 7 billion today. Por milhares de anos, os primeiros ancestrais da humanidade eram caçadores-coletores nômades. Viviam em pequenas tribos, mudando-se conforme os recursos necessários para sobreviver. Tudo isso mudou por volta de 10.000 a.C., com a Revolução Neolítica.
Nossos ancestrais descobriram a agricultura e se estabeleceram pela primeira vez em comunidades agrícolas. We had to come up with better tools, better ways to build our houses, to protect our land, to make our clothing and so forth. Essa mudança permitiu a domesticação de plantas e animais. Em vez de viver em busca de comida, os humanos passaram a ter excedentes alimentares. Sem a luta constante pela sobrevivência, a população humana cresceu rapidamente e começaram a surgir assentamentos permanentes. Esses foram os primeiros passos para a criação de sistemas de linguagem, cultura, comércio e governo. Em outras palavras, a Revolução Neolítica foi o que tornou possível a civilização como conhecemos hoje. It is the seed from which everything grows. From the first crop to the notion of property. Número 16. O possível antropoceno. Many scientists claim we're now living in a new geological epoch. Because long after we're extinct, the scar of our existence will be visible in the sedimentary rocks that form the foundations of a new world. No final do século XX, cientistas começaram a discutir a possibilidade de que a atividade humana estava alterando a geologia e os ecossistemas da Terra de maneiras mensuráveis. Eles sugeriram que a comunidade científica adotasse a ideia de que a Terra havia entrado em uma nova era geológica. Em 2024, a Comissão Internacional de Estratigrafia rejeitou essa proposta. What will tomorrow look like? Our world is at its limits, and yet we all want more. Ainda assim, o debate em torno desse conceito ajudou cientistas do mundo todo a reconhecer o impacto da ação humana, da alteração da composição da atmosfera pelas emissões de gases de efeito estufa à perda generalizada de biodiversidade. As ações humanas modificaram o planeta de formas nunca antes vistas na história geológica. A discussão sobre o antropoceno também incentivou ações globais voltadas para a conservação ambiental, a sustentabilidade e as políticas climáticas. To really see it and really understand it. Número 15. A invenção da linha de montagem. A linha de montagem foi inventada possivelmente em 1901, mas ficou mais famosa com a implementação de Henry Ford em 1913. Ela revolucionou a indústria ao otimizar a produção, reduzindo tempo e custos de fabricação dos produtos. Em meados do século XX, a linha de montagem era fundamental para a produção em massa eficiente de produtos padronizados. Os preços caíram muito, tornando os produtos acessíveis a mais pessoas. In 1910, Ford opened the 60-acre Highland Park plant and set up the machinery on the shop floor in the actual sequence of automobile production. Ela transformou as práticas de trabalho, criando funções específicas e tarefas repetitivas. A linha de montagem foi essencial para a formação de um mercado global, permitindo economias de escala. Essa mudança na produção criou a base para a cultura de consumo atual. Hoje em dia, quase tudo que a gente consome, de carros a eletrônicos, provavelmente foi feito em uma linha de montagem. It saved enormous amounts of wasted motions and it brought an enormous reduction in the cost of making Model T. Número 14. A peste negra. For 6 months, the Black Death had travelled rapidly through southern England. Thousands of people were infected with a deadly bacteria, spread by rat, fleas and body lice. A peste negra foi uma pandemia devastadora que atingiu a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Ela começou na Ásia Central e se espalhou para o oeste, pelas rotas comerciais e pelas conquistas dos mongóis. Ratos e pulgas transmitiram a doença, matando milhões. A grande quantidade de mortos causou falta de mão de obra e o fim do sistema feudal. Os camponeses ganharam mais poder nas negociações com seus senhores. Houve revoltas, os salários aumentaram e mais pessoas conseguiram acesso à terra. Nobles get a good laugh from the saying, kick a peasant and he'll bless you. Bless a peasant and he'll stab you in the back. They're not nice words to use about ordinary God-fearing men. We're as good as them any day. Internacionalmente, estados enfraquecidos mudaram o poder e realinharam rotas comerciais e alianças. O colapso das antigas estruturas criou condições para as transformações da Renascença. Globalmente, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, deixando uma marca duradoura na história. As soon as the sick start coughing and spitting blood, death comes quickly. But not only for them, but for all those close by.
Número 13. O fim do Império Romano do Ocidente. This was the beginning of the fall of the Roman Empire. A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within. Em 476, Roma já estava muito enfraquecida por decadência interna, problemas econômicos e invasões implacáveis de tribos germânicas, como os visigodos e vândalos. Sustentar o território do império era impossível. Ele entrou em colapso, marcando o fim do domínio de séculos da Roma Antiga sobre a Europa. We have not yet properly written the post-imperialist history of Rome that will come and realize that this whole thing, great though it was, has its negative side. A queda de Roma levou à fragmentação da Europa Ocidental em reinos menores e em guerra, mergulhando a região no que é frequentemente chamado de Idade das Trevas. Essa falta de um poder central também deu origem ao sistema feudal e à crescente influência da Igreja cristã. Ambos foram os principais motores da política medieval europeia. A queda de Roma reverberou por séculos, impactando profundamente o direito, a cultura, a governança, o comércio e a guerra. Local Roman nobles soon felt they were better off without it. They came to see themselves as free agents, fortifying their estates, making their own deals with the barbarians, even intermarrying with them. Número 12. A queda do Muro de Berlim. Elsewhere, they were swarming over the wall, hacking at it with hammers, picks and chisels, clawing at it with bare hands. Olhando para trás, o fim da União Soviética era praticamente inevitável depois da morte de Leonid Brezhnev. Mesmo assim, a queda do Muro de Berlim, 7 anos depois, simbolizou esse colapso. Ela representou o fim da divisão entre o leste e o oeste durante a Guerra Fria. Por quase 30 anos, o muro tinha sido uma barreira física e ideológica entre a Berlim Oriental comunista e a Berlim Ocidental capitalista. Ein Grenzübergang, der normalerweise nur für Westberliner und Bundesbürger in die andere Richtung, nämlich in die Richtung nach Ostberlin, bestimmt ist. Dieser Grenzübergang wurde heute in die andere Richtung geöffnet. A demolição do muro acelerou o fim inevitável da União Soviética e a queda dos governos comunistas no leste europeu. Depois disso, surgiu uma nova ordem mundial, com as democracias liberais e o livre mercado dominando o cenário. Mas, com o tempo, regimes autoritários, como os da China e da Rússia, também começaram a ganhar força em países e economias em desenvolvimento. They were at the door shouting, "The wall is open. We walk through the wall." The day the wall came down will be the most joyful days of my life. Número 11. O asteroide que redefiniu a história. O domínio dos dinossauros, que durou milhões de anos, acabou de forma repentina e violenta há cerca de 66 milhões de anos. A teoria mais aceita é que um grande asteroide atingiu a região de Yucatán, no México. A colisão causou incêndios florestais, tsunamis e um efeito semelhante a um inverno nuclear, bloqueando a luz do Sol e mudando o clima drasticamente. A extinção em massa que se seguiu exterminou cerca de 75% das espécies de animais do planeta. It begins to rain. Not water, but scorching hot rock. Essa mudança transformou completamente a vida na Terra, dando início a uma nova era de biodiversidade. O desaparecimento dos dinossauros permitiu que os mamíferos se espalhassem e se tornassem dominantes. Os primatas evoluíram a partir desses primeiros mamíferos e, finalmente, os seres humanos evoluíram desses primeiros primatas, tornando-se a espécie dominante no planeta. Only 1% of the force traveled down into the ground. But it's enough to ring the planet like a bell. Número 11. Os ataques de 11 de setembro. The unthinkable happened today. The World Trade Center, both towers, gone. Os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono mudaram a geopolítica mundial para sempre. Depois do fim da Guerra Fria, o Ocidente tinha entrado numa fase de calmaria e prosperidade nos anos 90. Um filósofo famoso até chamou essa época de o fim da história, mas não foi bem assim. Os Estados Unidos e os seus aliados logo invadiram o Afeganistão. Uma aliança menor realizou outra invasão no Iraque e décadas de conflito e instabilidade se seguiram, continuando até hoje. O 11 de setembro teve inúmeras consequências, tanto na vida das pessoas quanto na história do mundo. The job of a president is to protect the American people from harm. And some presidents
don't need to worry about that, and some do. And it turns out I was one that did. Número 9. O Holocausto. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. I saw the word Auschwitz. The doors opened. Terror hit us immediately. Na era moderna, onde estima-se que 1 em cada 5 jovens americanos não acredita que o Holocausto aconteceu, essa afirmação ainda é verdadeira. Seeing entertainers like Kanye West share anti-Semitic tropes. Even former President Trump had dinner with a prominent Holocaust, denier. O Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a monstruosa perseguição sistemática, patrocinada pelo Estado alemão, e o assassinato em massa de milhões de judeus, assim como de outros grupos visados pelos nazistas. Hitler ordered a rounding up of Jews, as well as other groups he hated, including gay people, Roma gypsies, and people with disabilities. Ensinou ao mundo que fechar os olhos para abusos de direitos humanos tem consequências horríveis. A ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, depois da guerra. Número 8. A Grande Depressão. Em 1929, uma quebra da Bolsa de Valores em Wall Street disseminou uma crise econômica global. Wherever you looked, boys and girls were men and women were wondering what was ever going to happen to them. A Grande Depressão foi um momento de grande mudança para o mundo. O sofrimento econômico generalizado e a fome levaram as pessoas a repensar o papel do governo em suas vidas. I remember looking behind the markets, the garbage cans, looking for head lettuce. Alguns países, como os Estados Unidos, com o New Deal, criaram vários programas sociais do governo para ajudar a população. As pessoas passaram a achar que era obrigação do governo criar uma rede de proteção social. Outros países, porém, preferiram o caminho do totalitarismo e do fascismo, usando a força e o terror para tentar reconstruir os seus impérios. Essa briga entre o autoritarismo e igualdade ainda marca a política mundial no século XXI. Número 7. A Revolução Americana. All of a sudden you have this group of people who are going, no, we're not part of some great chain of being with the king at the top of it. We are free people. We can vote for who we want to have in charge. Quando as colônias britânicas no Novo Mundo se rebelaram e conquistaram a independência, foi um dos primeiros casos de uma nação colonial derrotando a sua metrópole. A new time for humankind, which is that we can be free and that we can make decisions for ourselves. Ainda mais importante, os recém-criados Estados Unidos trouxeram de volta uma forma antiga de governo. Como uma república democrática em um mundo dominado por impérios, representaram um golpe na imagem dos aristocratas, imperadores, reis e déspotas. Embora a democracia americana tinha e ainda tenha muitas falhas, foi uma das primeiras demonstrações modernas de um governo do povo e para o povo. If you review our Declaration of Independence, it has those beautiful words about all men are created equal and governments are formed among men to represent the people. It was a good statement of what we were all about. Inspirou uma revolução parecida na França e foi um símbolo de esperança para povos oprimidos. Atualmente, diversas civilizações ao redor do mundo adotaram democracias republicanas e parlamentares. Número 6. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. From a pistol shot at Sarajevo, the first of the great modern world wars exploded. É difícil imaginar que a morte de um único homem pudesse remodelar um século inteiro. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu quando nacionalistas sérvios assassinaram o herdeiro do trono austro-húngaro. O assassinato desencadeou uma série de alianças e arrastou o mundo para a guerra. Austria-Hungary declares war on Serbia. Russia, Serbia's ally, mobilizes its forces, and as a result, Germany declares war on Russia. Russia's ally, France, then mobilizes its forces, which causes Germany to declare war on France. A Primeira Guerra Mundial mudou o mapa da Europa e do mundo de várias maneiras. O período após a guerra também teve grande influência no início da Segunda Guerra Mundial, que devastou o planeta e causou milhões de mortes. Essentially what happened is that you create such an unstable economy and so much animosity between nations that you're just seeding the field of war to rise and grow again. Após a Segunda Grande Guerra, os impérios europeus caíram. Pela primeira vez em séculos, o mundo entrou em um período de descolonização e autogoverno. Número 5. Cristóvão Colombo descobre a América. August 1492. Italian mariner Christopher Columbus prepares to sail west from southern Spain. A era das explorações começou com as invenções de navios que conseguiam cruzar os oceanos e dar a volta ao mundo. Em 1492, Cristóvão Colombo, um navegador italiano a serviço da coroa espanhola, descobriu, entre aspas, a América. There were already people living here for millennia.
And he wasn't even the first European to visit. The Norse had settled Newfoundland almost 500 years before. A descoberta europeia de 2 novos continentes ocidentais mudou drasticamente o curso da história humana. Dezenas de civilizações indígenas eventualmente acabaram sucumbindo a doenças europeias, guerras de conquista e perseguição. Elas foram substituídas por colônias francesas, inglesas, espanholas e portuguesas. Riqueza foi extraída e, ao longo dos séculos, países como México, Estados Unidos, Canadá e Brasil se formaram e cresceram. Número 4. O lançamento do Sputnik. A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. Menos de meio século depois da invenção do avião, a humanidade começou a lançar objetos no espaço. Quando a União Soviética lançou o seu satélite Sputnik em órbita, os olhos do mundo se voltaram para as estrelas. Sputnik's technology was primitive. A rudimentary sphere with a simple radio transmitter that beeped. A corrida espacial então começou, com os Estados Unidos e a Rússia competindo para desenvolver tecnologias espaciais mais modernas e eficientes. Mais importante, o Sputnik foi apenas o primeiro de milhares de satélites enviados para a órbita. Posicionamento global, telefones celulares, televisão e a internet são apenas algumas das maneiras pelas quais os satélites estão integrados ao século XXI. Eles também são essenciais para vigilância, inteligência militar, previsão do tempo e até para o gerenciamento de plantações. Today, the global satellite industry is a $208 billion business. But that relatively small number belies how rapidly our dependence on satellite technology continues to expand. Número 3. A imprensa de Gutenberg. Everything that our culture and our civilization depends on starts with Gutenberg's invention. A prensa móvel revolucionou a evolução da tecnologia e do pensamento humano. Por quase toda a história da humanidade, a escrita era um privilégio da elite. A invenção da imprensa e a produção em larga escala democratizaram o acesso à informação. A imprensa ampliou o acesso ao conhecimento, permitindo que pessoas comuns tivessem educação. Surgiu a burguesia, uma nova classe de comerciantes instruídos. Pela primeira vez na história, o comércio, o conhecimento e o talento se tornaram tão importantes quanto a origem social. Esse desenvolvimento foi um passo importante para o Iluminismo, que ajudou na transição para um mundo mais moderno e igualitário. For the next 500 years, his method of printing was used to make books everywhere. His was the machine that made us. Número 2. O surgimento da internet. The internet and the information age it sparked has created a seismic shift that completely changed how we live and communicate. A civilização humana está agora em sua segunda geração da era da internet. Os jovens de hoje podem ter dificuldades em entender completamente o quanto a internet mudou o planeta. Pessoas na Índia podem fazer videochamadas em tempo real com alguém em Londres. Estudantes na África do Sul podem se conectar com colegas na China nas redes sociais. O mundo é menor e mais rápido do que era há 50 anos. Os negócios internacionais agora acontecem na velocidade do pensamento. Os movimentos políticos se tornaram globais. Though it has become completely ubiquitous, few saw the internet coming, and no one could have predicted its impact. Infelizmente, os perigos também se disseminaram rapidamente. Desinformação, propaganda e conspirações podem agora percorrer o mundo antes que a verdade sequer se manifeste. Ame ou odeie, uma coisa é inegável: o século XXI é o século da internet. All while connection speeds ramp up exponentially. The question now becomes, what could possibly be next? Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A compreensão da eletricidade. After explaining the similarities he saw between electricity and lightning, including the color, crooked formation, and crackling sound, he was the first to suggest an experiment to prove a connection. Como aprendemos na escola, Benjamin Franklin era um cientista, além de ser um pai fundador. Em 1752, ele soltou uma pipa durante uma tempestade e provou que o raio era feito de eletricidade. The resulting electricity in the air charged the metal key that he had tied to the end of the string.
Franklin touched his knuckles to the key and sparks jumped from the key to his hand. Apesar de equívocos comuns, Franklin tecnicamente não descobriu a eletricidade em 1752. Ela já fazia parte de experimentos científicos há milhares de anos. O seu experimento, no entanto, foi fundamental para a compreensão da natureza da eletricidade e para o aproveitamento do seu poder. News spread quickly of Franklin's electrical amusements, as he called his experiments, making him the most celebrated man of science in the world. Ao final do século XIX, a lâmpada elétrica e a energia elétrica se difundiram no cotidiano. Atualmente, a eletricidade impulsiona a sociedade moderna. E aí, tem algum outro grande evento que você considera ter mudado a história mundial para sempre? Deixa sua opinião nos comentários. Wikipedia, mankind's greatest invention. You can learn about anything. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.